versículo 1. Vamos até o versículo número 6. Glória a Deus. Livro profético de Ezequiel, um texto bastante conhecido dos irmãos, capítulo 37, do verso número 1 ao versículo número 6. Estou lendo aqui, segundo a minha tradução, diz assim a palavra do nosso Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio do vale, que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós que estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Antes desse versículo, vamos fechar a sua Bíblia, bendito o nome do nosso bom e eterno. Meus irmãos, minhas irmãs, servos de Deus, igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vemos aqui um texto bíblico e bastante conhecido dos irmãos. Quem é que nunca leu, quem é que nunca ouviu a menção do capítulo 37 do livro que escreveu o profeta Ezequiel. O nome Ezequiel quer dizer Deus fortalece, ou Deus é a minha fortaleza. Ezequiel, juntamente com Daniel e Apocalipse, eles formam o top 3 dos livros mais difíceis de entender ou ter a sua interpretação de toda a Bíblia Sagrada. Ezequiel, ao meu ver, chega a ser o mais complicado, pois é um livro que tem a sua maior estrutura numa linguagem de alegorias. Por isso, é um livro tão complexo e difícil da sua compreensão. Quando chegamos no capítulo de número 37, a gente vê Deus usar pelo menos, o escritor usar pelo menos 3 tipos de linguagem. A linguagem literal, mostrando como o texto, como a história, como o fato, de fato, aconteceram com o profeta Ezequiel. Uma linguagem profética, trazendo uma promessa de uma restauração para o povo de Deus, e uma linguagem de figura, pois Deus usa a linguagem da figura do esqueleto, a figura do nervo, a figura do osso, a figura da carne e a figura da pele. É interessante que o profeta Ezequiel, ele era um pouco mais jovem que Jeremias e um pouco mais jovem que Daniel, quando fora levado para a Babilônia. Se pegarmos o mapa e medirmos entre Jerusalém e a Babilônia, dá por volta de 1030 quilômetros. E Nabucodonosor, na época, ele não mandou fretar um ônibus, não mandou fretar um trem, não mandou fechar uma frota de táxi para o povo ir acomodado, mas o povo foram a pé durante 4 meses de sua vida, andando para a Babilônia. Quando Ezequiel ele chega na Babilônia, ele chega, segundo a história bíblica, ele fica casado, diferente de Daniel, diferente dos demais homens que ali foram. E com o depassar dos anos, a Bíblia conta que Ezequiel viu a sua esposa morrer dentro da Babilônia. Isso gera um sentimento de muita revolta e tristeza para o profeta, ao ponto de Deus ter que intervir e ter uma conversa com ele. Muita gente aqui, eles aplicam de maneira errônea quando pegam a parte espiritual do texto e exprimem a igreja.
dizendo que a igreja não tem, perdeu o coração de carne e colocou-se dentro do coração de pedra. Então começa a dizer que o povo de Deus está endurecido, e por isso Deus tem apertado o povo, mas não, na verdade é Ezequiel que está com o coração endurecido, porque está longe da sua casa, porque não está exercendo o ministério sacerdotal, e agora ainda vê a sua esposa ser morta longe da sua pátria natal. Então Deus chega para Ezequiel e fala: Ezequiel, eu vou tirar de você esse coração de pedra, eu vou tornar a pôr o coração de carne. Deus dizendo para Ezequiel: vou tornar a te dar alegria, vou tornar a levantar o seu rosto, vou tornar a te dar força, te dar vigor, porque tem muita coisa boa ainda para acontecer na sua vida, rapaz. Levanta a cabeça, se alegra, porque eu ainda vou fazer você viver muita coisa boa na terra. Deus renova a alma, o espírito do profeta. Quando chegamos no capítulo de número 37, a gente vê Deus mostra Ezequiel viveu uma experiência que os demais profetas eles não viveram. Ezequiel conta a experiência que Naum não viveu, que Abacuque não viveu, que Sofonias não viveu, que Ageu não viveu, que Malaquias não viveu. Ele conta uma experiência magnífica. Ele fala: ó, veio sobre mim as mãos do meu Senhor, e essa mão ela me levou ao meio do vale. Observe que Ezequiel não está dizendo: olha, veio sobre mim a mão do deputado federal mais votado do estado da Babilônia. Não, ele fala que não foi sobre ele a mão do governador da província de Dura, aonde ele estava também. Não, ele fala: veio sobre mim as mãos do meu Deus, a mão do meu Senhor, a mão do Deus Todo-Poderoso. Eu vi, eu não estava dormindo, eu contemplei, eu estava lá, quando as mãos do meu Senhor, ela veio sobre mim. É interessante isso, porque eu sempre digo que o que vai determinar a qualidade de nossa vida não é a quantidade de culto que a gente frequenta. O que vai determinar a qualidade de nossa vida não é a quantidade de glória que eu dou na igreja, e muito menos a quantidade de oração que eu oro na minha casa, mas o que vai determinar a qualidade da minha vida com Deus é exatamente em que mãos que eu estou seguro, em que mãos que eu estou apoiado. Não adianta eu vir para a igreja 3 vezes na semana, 365 dias no ano, e não estar debaixo da proteção da mão do meu Senhor. Não adianta eu levantar às 6 horas da manhã, jejuar até 6 horas da tarde, e não estar debaixo das mãos e proteção das mãos do meu Senhor. Não adianta eu entrar para uma escola teológica, estudar 5 anos de minha vida e não estar debaixo das mãos do meu Senhor. Tudo que determina para a nossa vida, se vai para o bem, se vai para o mal, se vai progredir, se vai retrair, é exatamente em que mãos que nessa noite você está seguro, em que mão você está apoiado, qual é a mão que você está sustentado nessa noite. Eu costumo dizer que tudo determina em que mãos que se está. Você pega, por exemplo, Davi com uma pequena pedra derruba um gigante de quase 3 metros de altura. Não é a pedra, mas em que pedra, em que mãos que a pedra está. Você vê Moisés, um pedaço de madeira, tocar o mar vermelho abrir, o mar vermelho fechar, não é a madeira, mas em que mãos que a madeira está. Então o que vai determinar nessa noite a tua vida, se ela vai ser boa, se ela vai ser ruim, não é a quantidade de anos que você tem dentro da igreja, mas em que mãos que você nessa noite está seguro, está apoiado. Se você está confiando no teu carro, se você confia no teu dinheiro, se você confia no teu emprego, você é um pobre, coitado, fadado ao fracasso. Mas eu estou pregando nessa noite para crentes que estão seguros nas mãos daquele que tem todo o poder. Deixa eu lhe perguntar essa noite: em que mãos você está apegado nessa noite? Em que mãos está a tua família nessa noite? Em que mãos estão os teus filhos nessa noite? Em que mãos estão os teus projetos nessa noite? Coloca a tua vida nas mãos do teu Senhor. Quando as coisas fugirem do teu controle, quando as coisas fugirem das tuas mãos, coloca nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quando o teu barco quando você perder as forças de remar o teu barco nesse alto mar, descansa as tuas mãos,
barco. Coloca o barco da tua vida nas mãos do teu Senhor, porque Ele vai te levar até um porto seguro e vai te garantir a vitória. Estão dizendo por aí que a igreja brasileira está perdendo a mão. Mentira! A igreja brasileira está debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso. Enquanto as mãos do meu Senhor estiver pedindo para a igreja do dia de Elba, vai ter cura nela, vai ter milagre nela, restauração nela, vai ter batismo do Espírito Santo nela. A mão de Deus está estendida para essa igreja, automaticamente estendida para a tua vida, automaticamente para o teu filho, para o teu negócio. Só que ter certeza que nessa noite de domingo, a mão do meu Senhor é estendida para a tua vida. Eu vou você levantar as mãos, vá glória a Ele, porque as mãos de Deus estão garantidas nessa noite. Sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia fala que as muralhas de Jericó, ela não tombou nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a frente, nem para a retaguarda. A muralha afundou na terra, como que se alguma coisa pegasse ela de baixo e estremesse ela para baixo. Eu não sei qual é as barreiras que anda diante da tua vista, eu não sei qual é as barreiras que anda impedindo você de alcançar as promessas do teu Senhor, mas eu sei de quem que é as mãos que nessa noite vai derrubar tijolo por tijolo, vai derrubar parede por parede. É as mãos do meu Senhor. Isaías profetizou dizendo: eis que as mãos do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar. Então ela está estendida essa noite, e eu quero profetizar que as mãos do meu Senhor estão estendidas sobre essa igreja. A tristeza vai ser arrancada, Ele vai pôr alegria no lugar. Se as mãos do meu Senhor estão estendidas sobre esse culto, a doença vai ser extirpada da tua vida. Ele vai pôr saúde nessa noite. Se as mãos do meu Senhor estão estendidas sobre essa igreja, a depressão, a ansiedade, a crise do pânico está sendo retirada de nosso meio. Está vindo paz para a tua vida. Não te deu que essa noite para essa igreja. O profeta disse: eu vi, veio sobre mim a mão do meu Senhor. Não há nada melhor em saber que as mãos que nos seguram nessa noite é as mãos de Deus. Você não entendeu isso aqui. É por isso que a Bíblia fala: uns confiam em carros, outros confiam nos seus cavalos, mas a igreja do Jardim de Elba está segura nas mãos de Deus. Deus chama Ezequiel e o convida para um passeio. E um passeio que é bonito de se ver. Ele disse: eu vi, e as mãos dele me colocou no meio de um vale. E isso aqui é interessante, porque talvez o problema não foi interessante aqui. Nem todo vale é Deus que nos leva. Tem vale que é Deus que nos leva. Tem vale que Deus não pede licença, Ele pega e carrega para nós, vai ficar indo. E tem vale, a gente vai sozinho, vai com as próprias pernas, vai porque é curioso, vai porque não tem vergonha na cara, vai porque está em meios que não é para estar, vai porque está falando de quem não se deve falar. E qual é a diferença, irmão, de um vale que Deus me leva para um vale que Deus não me levou? Eu fui sozinho, estou complicado, não sei mais o que eu faço. As pernas que te levou, arrume força, se vire e saia sozinho. Deus não entra em bagunça que você pega a sarja das suas próprias mãos, mas as mãos que te levou para o vale, a mão que vai te guardar no vale, vai te proteger no vale, Ele vai tirar você de lá também. Quando Deus te leva, Deus cuida. Quando Deus leva, Ele faz você ter experiências extraordinárias. As maiores experiências do cristão não é na vida boa, não é nas coisas boas, é no vale. As maiores experiências da igreja do século do Senhor, o maior momento da igreja primitiva na terra, não foi com ar-condicionado, ventilador, com água gelada, com microfone bom, foi com César, foi com o Neto mandando tacar fogo em crente, foi com o imperador mandando matar. Enquanto mais matava, quanto mais assassinava, mais a igreja crescia, mais a igreja se fortalecia. Os maiores milagres vivenciados pelos nossos irmãos foi em meio à morte, foi em meio a tormento. É no vale que Deus mostra o poder dele, é no vale que Deus mostra o cuidado
dele. É no vale que Deus mostra o amor dele. Se você está no vale, parabéns, Deus te ama, está cuidando de você e tem muita coisa para fazer você viver no vale. O vale vai passar e a vitória vai chegar para a sua vida. E quando o vale não acaba, vai dando glória, vai dando aleluia, porque Deus vai tirar você. Ezequiel, o que é que você está vendo? Senhor Jeová, eu estou vendo osso para tudo que é lado. E um irmão uma vez pegou que teve uma guerra, e ali eram os ossos da guerra. Disse: olha, calma aí, é uma visão. Ezequiel foi levado no espírito, não morreu ninguém. E ele vê ossos para tudo que é lado. Já parou para se perguntar o porquê que Deus gosta tanto de falar de osso na Bíblia? Já parou para se perguntar porque o teu corpo tem pelo menos 208 ossos divididos em 3 classificações: ossos longos, pernas, braços, ossos curtos e compactos, mão e coluna, ossos lisos e achatados, costela e crânio, sendo crânio, o osso mais duro do corpo humano, sendo o menor osso, o estribo, tendo 2,5 milímetros que fica nos tímpanos. Já falou para se perguntar porque Deus gosta tanto de falar de osso. O salmista falou assim dele em Jesus: nenhum dos seus ossos seriam quebrados. 208 ossos equivale a 208 mandamentos bíblicos. Jesus morreu e não quebrou nenhum só dos seus mandamentos. Já falou para se perguntar porque o Eliseu estava morto e só cuidava só os ossos de Eliseu na copa. Jogaram um homem morto na guerra, e quando o morto tocou os ossos de Eliseu, até depois do morto tinha unção dos ossos do profeta. Quando o morto tocou nos ossos, o morto ressuscitou e voltou a ter vida. A Bíblia diz a Bíblia que Sansão pegou um pedaço de queixada de jumento e com ela deu cacete em 1000 filisteus. Foi porrada para tudo que foi, queixada para tudo que era. Ô bagaceira, desceu a madeira com um pedaço de osso na mão. É Deus gostando de usar o osso. Já parou para se perguntar, aleluia, porque o profeta Jeremias falou: Senhor Jeová, eu não prego mais, eu parei, entreguei uma guerreria, eu não quero mais saber de profetizar. Ele parou, respirou e falou: não tem como eu parar. Toda vez que eu quero parar, a tua palavra arde dentro dos meus ossos e me faz andar e me faz caminhar. Não me dizer que você vai parar de pregar, não me dizer que você vai parar de profetizar, não me dizer que você vai parar de entregar, de reger o teu rumo, de entregar a carteirinha. Não vai parar, porque a palavra de Cristo está dentro dos teus ossos e vai te fazer andar. O diabo está dizendo: parou de entregar, está fraca, parou de cantar, está fraca, parou de reger, está fraca. Mentira, fraca é ele. Deus vai te dar força nessa noite, Deus te fortalece nessa noite. Hoje tem injeção de ânimo e osso de crente aqui no Brasil. Osso não foi feito para ficar caído. Deus está falando que o profeta não está entendendo. O osso tem a finalidade de estar de pé. O osso fala da força do corpo. A parte mais forte do nosso corpo é os ossos. E Deus não fez os ossos para ficar caídos. Deus fez os ossos para ficar de pé. Deus está falando a Ezequiel: o meu povo está fraco, o meu povo perdeu a força, o meu povo está caído. Eu não sei como é que está aí o vale. Não está só seco, está sequíssimo. Estão mortos há muito tempo, estão sem força há muito tempo, estão para baixo há muito tempo. Mas Ezequiel, esses ossos poderão ter vida. Ezequiel ligeiro disse: Senhor, só o Senhor que sabe, para mim não tem mais jeito algum, para a palavra tua, Senhor, e tudo volta a ter vida. Ezequiel vai atender a ser profeta agora no meio do vale. Senhor, é um crânio aqui, é uma patela ali, é um metatarso aqui, é uma clavícula lá, é um estribuladela e bigorna do outro lado. Não tem como não, os meus olhos já morreu. Basta só um estalar de dedo teu e as coisas voltam para o lugar. Ezequiel está sabendo que ele está debaixo da mão de um Deus, que aonde a medicina fala acabou, Deus fala acabou coisa alguma, eu vou fazer da vida agora. Ezequiel está debaixo da autoridade de um Deus, que basta uma palavra dele e o nada vira alguma coisa, e o fraco ganha força. Aquele que não tem sabedoria consegue a sabedoria. O que eu estou tentando te dizer é que não importa a tua situação,
situação nessa noite, não importa como está o teu diagnóstico, não importa como está a tua vida, você está no lugar certo, na hora certa, debaixo da mão do Deus certo. E Deus manda dizer para alguém em nosso meio: a última palavra quem dá é Ele. A última palavra não é do teu cirurgião, a última palavra não é do teu cardiologista, não é do teu urologista, não é da tua pediatra. A última palavra está na boca daquele que fez o céu e que fez a terra. O homem são o plano do coração, mas a resposta final ainda vem. A boca do não da certeza. E a palavra hoje é vitória para a tua vida, é vitória para a tua vida. Onde o médico decretou morte, eu profetizo vida, vida, vida. Onde decretaram fracasso, eu profetizo vitória, sucesso toda a tua vida. Hoje, nesta noite, quando toma posse, joga a mão para cima, abre a tua boca. Hoje, toda a força, essa é a força. Ouço fora de força, Deus vai dizer para quem está sendo aqui. Hoje é noite de você receber força. Hoje é noite de você receber força. Não. Você não está me ouvindo. Hoje é noite de Deus te dar força. A alegria do Senhor ainda é a tua força, minha irmã. A alegria do Senhor ainda é a tua força, meu irmão. Levante essa cabeça, retoque essa maquiagem, coloque um sorriso no teu rosto. Ainda não é o fim. Ainda não acabou. Não dá essa alegria pro diabo, não. Não dá essa moral pro inferno, não. Levanta a cabeça, Deus está te dizendo: não é o fim, eu vou te dar força. Eu já estou te dando força. Recebe uma injeção de força nessa noite. Glória a Deus. Ela está fraca, ele está fraco, ele desistiu, ele não quer mais, ele ligou, caiu, acabou, não tem mais jeito, está fraquinho, está no lugar certo. Aqui é o único lugar do planeta que você está fraco, mas é forte, é o único lugar do planeta que você está triste, mas você vai sair alegre. Aqui é o único lugar do planeta que você está querendo morte, mas sai cheio de vida. É o único lugar do planeta que você está gelado, parecendo picolé, mas se pede pimpim, com brastemp, com Afonso, com Electrolux, mas sai parecendo um vulcão, sai parecendo uma labareda, sai parecendo uma tocha. Aqui você está morto, você sai respirando vida. O Deus que dá força está presente no jardim Elba. O Deus que dá força está presente na nossa vida. Deus vai dar força nessa noite. O teu esqueleto não vai ficar prostado, não vai ficar caído. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou te fortalecer. Eu sinto Deus, aqui, aleluia. Hoje é noite de Deus te dá força, irmão. Aleluia. Ezequiel, como é que está os ossos aí? Ezequiel, está todos caídos. Profetiza. E eu vou pôr todos eles de pé. Ezequiel, ele profetiza. Qualquer aluno que passou pela quinta série sabe que osso não escuta. Que escuta é a membrana timpânica. Mas até na membrana timpânica tem osso. Os menorzinhos, 2,5 milímetros, está lá o estribo. Mais dois, o martelo e a bigorna. O Ezequiel profetiza, ele fala: e osso juntou-se com osso. Então ele não viu esqueletos organizados, ele viu bagunçado. O que estava bagunçado, Deus começou a organizar. E o primeiro osso que se mexeu não foi o maior osso do corpo humano, não foi o freio, foi o estribo, foi o martelo, foi a bigorna, os miudinhos, os pequenininhos. Você não está entendendo? Quando Deus traz a restauração, ele não começa pelos grandão, ele começa pelos pequenininhos. É do menor ao maior. Ninguém fica de fora, ninguém fica excluído. Deus está dizendo aqui: eu vou restaurar, vou pôr tudo no lugar, desde as menores coisas, as coisas mais importantes da tua vida. Não, você está entendendo? É noite de você virar um Ezequiel e profetizar que a tua casa tem jeito ainda, profetizar que o teu filho tem
alegria na tua casa. Em nome de Deus, todo lugar, tudo aquilo que um dia saiu, vai ter ordem, vai ter restauração, vai ter avivamento na tua vida, avivamento na tua casa. Receba avivamento de Deus para colocar no lugar. Tudo aquilo que está fora hoje tem organização de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Deus vai pôr você de pé. Eu sempre concordei, sou teimoso em repetir. Eu nunca vi na Bíblia Deus dizer: diga ao forte, eu vou te ajudar. Eu nunca vi na Bíblia Deus dizer: ei, Bruce Banner, incrível Hulk, não fique verde, deixa comigo, deixa que eu quero o Paulo nesse lugar. Eu nunca vi na Bíblia Deus dizer: ei, Power Ranger, cor de rosa, não é hora de malfar. Guarda o relógio aí, desde que eu vou lutar por você. Não, eu nunca vi na Bíblia Deus dizer: ô Mulher Maravilha, guarda o chicote aí, desde que eu vou dar chicotada agora. Não, mas eu já achei na Bíblia: diga ao fraco, eu sou forte. 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 Aquilo que você não pode, eu posso por você. Aonde todo mundo chega, a minha chega por você. Onde a tua força não chega, a minha chega por você. Onde a tua fé não vai, a minha vai por você. Diga ao fraco, eu sou forte. Lendo a Bíblia, eu descobri que Deus sempre esteve nos fracos. O que ele é mais forte, 4 leprosos, a caminho da morte, indo por tudo ou nada, para comer em pé do exército, o exército armado para matar o homem. Mas quando 4 leprosos está chegando perto do arraial, Deus faz um passo de 4 leprosos virar um passo de 10 mil pessoas. Quando as pessoas viram, rapaz, está vindo todos os israelitas da tamanho, todo mundo fugiu, mas era só 4 homens andando. Deus sempre está com uma equipe mais fraca, porque ele é mais forte. Um monte de filisteu armado, ou um camarada forte com uma queixada de instrumento na mão. Sansão não tem um médio de um homem, não, meu irmão. Mas quem está com Sansão é Deus. Sansão é minoria, que a minoria com Deus é a maioria, onde quer que ele esteja. Porque ele é mais forte, um menino menor de idade, com entre 14, 15, entre 13 e 16 anos de idade, com uma pedra na mão, um gigante de 13 metros, 80 e pouco de altura, com 280 quilos de massa muscular, com uma coraça de 80 quilos. Deus está com Davi, Deus está com o mais fraco, Deus está com o menor. O que é mais fraco? 60 mil filisteus, 60 mil midianitas, ou 300 homens loucos indo para a guerra. Deus está com 300, Deus está com o mais fraco, Deus está com você nessa noite. Deus sempre esteve das coisas pequenas, Deus sempre esteve daquilo que é mais fraco. Não deixe ninguém querer te pisar. O Deus que te escolheu de você pequeno, e mesmo pequeno ele te faz grande, mesmo fraco ele te faz forte, mesmo baixo ele te coloca para cima, mesmo frio ele te aquece, mesmo vazio ele te enche nessa noite. A melhoria da chega para dentro de Deus. Deus sempre teve com a minoria, Deus sempre teve com o que é pequeno. A Bíblia diz, quem diz a Bíblia, que Deus estava em um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela, coisa pequena. A Bíblia diz, quem diz a Bíblia, que Deus estava nos ossos de Eliseu, para quem quiser osso para nada, coisa pequena. A Bíblia diz, quem diz a Bíblia, que Deus estava em 3 moedas da oferta da viúva, mas não estava na barra de ouro que jogava na sala, coisa pequena. A Bíblia diz, quem diz a Bíblia, que Deus estava no fio de escalada na janela de Raabe, coisa pequena. A Bíblia diz, quem diz a Bíblia, que Deus estava na sombra de Pedro, porque serve sombra para nada, coisa pequena. A Bíblia diz, quem diz a Bíblia, que Deus estava na água para ir ali, bater que serve água para nada. Mas quando a vida ele leva falar para o demônio da vida de Saul, se de bater e retirada, coisa pequena. Eu quero profetizar nessa noite. Eu não estou pregando para crentes grandes, aqui eu tenho crente pequeno, e como pequeno, Deus é a nossa força, como a nossa força, Ele é a certeza da nossa vitória, como certeza da nossa vitória. Eu vou ser mais do que vencedor na presença dele. Deus te dá força nessa noite, crente pequeno. A guerra não será perdida. Profetiza esse aqui. E ele profetizou. E osso juntou-se com osso. O osso está de pé. Zaqueu,
Quem você está vendo? Senhor Jeová, eu estou vendo nervos saindo dos ossos. O corpo humano tem pelo menos um pouco mais de 500 nervos, também dividido em 3 classificações. O nervo liso, ele fica no cérebro, o nervo cardíaco conjugado ao coração, e o nervo esquelético que faz o corpo se locomover. Há 2 finalidades para o nervo. Primeira finalidade, fazer o esqueleto se mover. Se o seu dedo se mexe, é nervo mexendo os ossos. Se sua mão se mexe, é nervo mexendo os braços. Se seus pés se mexem, se o pescoço mexe, é o nervo que faz o corpo se mexer. A primeira finalidade, a principal finalidade, termina com isso aqui, não está tempo até o final. A primeira e principal finalidade para o nervo é obedecer os comandos da cabeça. É obedecer os comandos da cabeça. A cabeça manda e o corpo obedece. A cabeça fala, a boca abre, porque a cabeça mandou. A cabeça fala, pezinho levanta, o pezinho levanta, porque a cabeça que mandou. A cabeça fala, bracinho levante e passa um desodorante, porque negócio tá feio. É a cabeça que mandou. Tudo que o corpo faz é a cabeça que manda. O corpo, a igreja ainda manda, não estou sabendo, é um corpo, e ainda que eu saiba, a cabeça da igreja é o Cristo. A primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia é quando Deus pergunta para o discípulo, ele estava nervoso aqui, quem que essa multidão diz que eu sou? Então eles começam a falar, ó Senhor, um dizem que tu és Elias, outros falam que tu és Jeremias, outros falam que tu és João ou Batista, ou qualquer um dos profetas. Jesus já esperava isso. Então Jesus muda a pergunta para os 12 obreiros e pergunta, e vocês 12 que andam comigo todo dia, quem você diz que eu sou? Ninguém sabe responder, até que Pedrão, o doidão, o da espada, o sanguinário, o crente maluco, fala, Senhor, tu é o cara, viu? Tu é um Cristo, filho do Deus vivo, aí tu está por cima da carne seca. Aí, pela primeira vez, Jesus fala o seguinte, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas. Quem te revelou isso não foi o Google, não foi o WhatsApp, não foi o teu Instagram, mas o meu Pai que está no céu. Sabe o que Jesus está falando aqui? Pedro, mesmo tu sendo doido, mesmo tu sendo aí sanguíneo, mesmo tu sendo uma bomba relógio, tu é cheio de Deus, rapaz. Tu é o sarado. Pois eu te digo que tu és sobre mim esta pedra, tu edificarás a minha desculpa aí, Deus vai falar assim, pode abrir, só 5 minutos, né? É um tal de, a igreja tem administrador, dono é Jesus. A igreja tem seus administradores. Dono não. Dono é o que morreu, crucificado, mas que ressuscitou ao 3º dia. É o tal de pastor dizer, aqui na minha igreja, é como eu quero, aqui na minha igreja, é eu que erro, mas quem manda é Jesus. A igreja é de Jesus ainda, a cabeça que manda ainda, é a cabeça que está no controle ainda, a que manda, a cabeça manda, o corpo tem que obedecer. O que me pergunta, eu fico indignado às vezes aí acabou os batismos do Espírito Santo, acabou as curas na igreja, acabou as coisas que Deus fez, acabou não. A pergunta que você deve fazer é, por onde a tua cabeça tem feito o teu corpo andar quando o culto acaba? Quais são os caminhos que você tem ido? Com quem que você tem se comunicado? Com quem que você tem se relacionado? O que você está fazendo quando acaba, quando fecha a porta? A tua cabeça obedece os comandos do corpo? É o cabeça que está no alto que obedece e vai você obedecer os comandos dele? A cabeça é o corpo que obedece os comandos de Cristo. A igreja sadia, a igreja que obedece os comandos de cura nela, a igreja que obedece os comandos de avivamento nela, a igreja que obedece os comandos de batismo nela, de restauração nela. O demônio não resiste, se manifesta e tem que bater em retirada. A igreja que tem Cristo como a sua cabeça, ela é uma igreja extremamente modificada.
Avivada pelo poder da palavra. A palavra que é pregada. Enquanto o homem que vai mandar na igreja não vai conseguir. A igreja ainda tem dono, é Jesus Cristo Nazareno. A cabeça é nele. Termino. Eu fui na igreja uma vez e o pastor falou para mim assim: meu filho, aqui na minha igreja eu não aceito línguas estranhas. Aqui na minha igreja eu não aceito crente pulando, rodando, nem gritando. A igreja não é tua, rapaz. A igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Eu vi ontem na internet um pastor vendendo a igreja com 80 membros dentro dela, falando que se tiver um bom poder de persuasão, dá para cá de 7 a 8 mil do povo vendendo com crente, com cabelo, com tudo. A igreja não é tua não, cara safado, você lembra? A igreja é de Jesus, o Nazareno. O povo pecado, teu não é igreja, tem dono. E quem cuida da igreja não está dormindo, está vendo tudo, está assistindo tudo. É muita gente passando necessidade hoje. E os que andam brigando na minha igreja é mais bonita. A minha igreja tem 1000 crentes. A minha igreja tem 2 milhões de crentes, cara, sem vergonha. A igreja é de Jesus Cristo e não paga conta com isso. A igreja não foi comprada com sangue de cavalo e nem de jumento, foi comprada pela cabeça por Cristo. A igreja está do Salomão. A igreja tem dono. A igreja tem dono. A igreja tem dono. Eu acabei de ver um camarada orgulhoso em falar: nosso tempo estamos gastando 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão por mês. É de dar cor de sangue na boca. É de dar revolta. Um monte de gente morrendo de fome dentro da igreja. Um monte de gente passando dentro da igreja. E esses cambados aí estão alegres, porque está gastando 1,5 milhão de pobres. 1,5 milhão. O tempo vai ficar. A igreja vai subir, o tempo vai ficar, o dinheiro vai ficar, os avarentos vai ficar, a igreja vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. A cabeça é Cristo, e quando a cabeça manda, estaremos obedecendo no caminho certo. Amém, irmão? Deus, levando, botando 2 minutos parados, viu? As palmas que é para Jesus.